Boa noite, Joana, boa noite, Sérgio, boa noite, Oswaldo. Então, aqui é a minha pequena igreja, aqui é a eclésia, meu pequeno rebanho. Que Isso aí. a gente está na leitura de Lucas capítulo 3, né? A gente vai adentrar Lucas 3, que na verdade, olha que coisa interessante, Lucas começa no capítulo 3. O capítulo 1 e o capítulo 2, alguns historiadores acreditam que foi um texto escrito à parte e que depois foi juntado. Mas que Lucas mesmo começa no capítulo 3, porque é onde ele vai introduzir um personagem que é um representante da lei, que é o João Batista. Né? Até a palavra, o próprio nome Batista, é exatamente por causa da prática dele de batizar. É o João o Batizante, João o Batista, né? Não é João Batista no sobrenome, não, tá, gente? O nome dele era João. E ele era o Batista, ou seja, aquele que batizava. Agora, por que Lucas traz ele? Eu acho interessante o adentrar de João Batista no Evangelho de Lucas, porque Lucas começa o Evangelho no Antigo Testamento. Ao contrário de Mateus, Marcos, João, né, que adentram o Evangelho já no advento das Boas Novas, do nascimento de Jesus, o Lucas não, ele é um historiador. Então ele está, acima de tudo, historiador, ele é muito preocupado com as marcações temporais. Né? O historiador, o tempo todo, ele está ali pautando datas, posições geográficas, coisas que o leitor que não tenha muita que não tenha conhecimento disso, ele consiga se orientar a partir dessas datas. Então, é por isso que ele vai citar determinados autores, né? É por isso que ele vai citar determinados nomes. Então ele vai dizer, olha, foi lá no reinado do rei tal, do imperador tal, na data tal. Então ele está o tempo todo preocupado nisso, de dizer quem são esses personagens, né? De falar as datas desses personagens, como é que eles se apresentam. E aí ele começa com essa proposta de falar exatamente do João Batista como aquele que é um representante da lei. Ou seja, se ele é um representante da lei, fica mais do que óbvio que ele é exatamente o sujeito do Antigo Testamento. Né? O João é o último profeta. É o profeta do Antigo Testamento, de uma linhagem de profetas. Ele não é um profeta qualquer. É o próprio Jesus, depois vai apresentá-lo João como esse sujeito que representa o último dos profetas. Mas que profetas? Movimento profético, né, que começa ali com o movimento profético que começa com Samuel, né? Inclusive Samuel vai fundar a escola dos profetas. Essa escola de profetas vai alcançar o ápice com Eliseu, né? Eliseu montando várias escolas de profetas espalhadas em alguns lugares, como Jerusalém tinha uma escola de profeta, Samaria tinha outra escola de profeta. Então Eliseu ali espalhando, né? Chega no ápice ali com Eliseu. E mesmo depois do processo do templo, né? Mesmo depois do cativeiro Ciro-Fenício, de tudo isso, o João ainda é esse resquício, né? O João ainda o resultado desse movimento profético. Né? E qual era a função do movimento profético? É interessante a gente precisa levar em consideração que a função principal do movimento profético, o movimento profetista, era um movimento político. É um movimento político. Por exemplo, quando começa em Samuel, que a gente apontou, ele ainda começa no governo teocrático. Quando Samuel acumula três funções. Samuel é sacerdote, Samuel é o profeta e Samuel também é o juiz. Né? Porque também Samuel é o resquício dos juízes, do período dos juízes.
com Samuel acabam os juízes. Daí para frente, só os sacerdotes e os profetas. Qual era a função do profeta? O Jeremias deixa claro que a função do profeta era a função de atalaia. O que era ser atalaia? O atalaia era aquele sujeito que ficava na torre mais alta e tinha a função de, estando nessa torre bem alta, enxergar os inimigos que vinham de longe. A gente precisa lembrar que o povo é um povo tribal. Então é um povo de tribo, de tendas. Era importante se enxergasse o inimigo de longe para que se recolhesse as tendas, para que se guardasse os animais e para que, né, pudesse dar a possibilidade ali de um contra-ataque ou de uma fuga. Então, o atalaia era o sujeito que tinha essa habilidade de enxergar o inimigo ao longe. Então, o profeta, ele era esse sujeito que enxergava os desvios. Aí Samuel vai pautar, por exemplo, a partir de Samuel você vai surgir profetas como Natã, profetas como Gate, né? Que eram profetas que faziam o quê? Que apontavam os desvios nos líderes. Quando Davi comete o adultério e o homicídio, porque são dois pecados ao mesmo tempo, né? É claro que a gente fala adultério, porque a gente tenta suavizar, a gente vai criando eufemismos na Bíblia para poder suavizar esses homens. Porque o caso ali não é um caso de adultério, o caso ali é um caso de estupro. Né? A gente precisa dar nome à coisa. O rei supostamente, como vai dizer Samuel, o rei era dono de tudo, inclusive das mulheres. Mas havia uma lei que barrava o rei. Tem uma lei que castra aqui, que era a lei do casamento. Essas mulheres não pertenciam ao rei, tinha um marido. A gente precisa entender também que a legislação aqui é patriarcal. Então, a mulher é enquanto propriedade do homem. Então, ali era uma lei de propriedade. Olha que coisa interessante, Joana, a gente pensar isso. O que está em voga ali, né, é a lei de propriedade. Então, quando Davi se apossa de Betseba, ele está se apossando da propriedade de um homem. Ele está se apossando da propriedade de um homem. Numa leitura moderna, a gente chama isso de estupro. Numa leitura histórica, o que você tem ali é a invasão de uma propriedade. Isso, por exemplo, é a lei que vai permear, Sérgio, a Idade Média quase toda. Tem até um filme que conta a história, que foi um caso real, se eu não me engano, acho que é o Último Desafio, o Último Cavaleiro, uma coisa assim, que aconteceu, se eu não me engano, eu não me lembro agora qual foi o ano, que é um cavaleiro, né, um nobre que desafia outro nobre à morte, né? Numa época em que esse tipo de coisa já tinha sido banida. Mas por que o rei aceita? O rei francês, né? O rei católico, é o rei francês, ele aceita o desafio, inclusive é o último duelo. Ele aceita aquele duelo porque a alegação daquele nobre é que a esposa dele havia sido estuprada pelo outro nobre, coisa que realmente aconteceu. A esposa denuncia isso. Mas o que está em voga na legislação católica não é o estupro, é a posse. Quando o nobre invade, né, estupra a esposa daquele outro nobre, ele invadiu aquilo que dele é a sua propriedade. Então, o debate jurídico todo se dá em torno de propriedade. É isso que a gente precisa entender quando Samuel, quando o profeta Natan chega e fala com Davi, ele traz o exemplo da ovelha, ele traz o exemplo da propriedade. Ele fala, olha, um pastor tinha lá 100 ovelhas, outro só tinha uma. O cara que tinha lá a quantidade grande de ovelha pegou essa única ovelha enquanto tinha matou. E aí Davi fica indignado. Não, o cara que faz isso merece morrer. É quando o profeta fala, você é esse cara. Então veja que quem dá a sentença é o próprio rei. Por quê? Porque não tinha ninguém acima do rei. Ninguém poderia sentenciar um rei, a não ser que fosse ele mesmo. Olha a estratégia do profeta. Fazer com que o rei sentenciasse a si mesmo. A partir de um exemplo de quê? De propriedade. O que o outro fez foi despossuir o sujeito da sua única propriedade, ou seja, impossibilitar esse sujeito a continuação da existência. Lembrando também, né, que havia a lei do levirato que falava sobre a mulher, dar filhos, aquela coisa toda, suscitar
a linhagem, né? De suscitar ali a continuação da linhagem. Então, todo esse debate é um debate jurídico. Todo esse debate é um debate jurídico. E promovido por quem? Por um profeta. E por ser um debate jurídico, o próprio Davi acaba sentenciando a si mesmo, né, na questão da morte. Então, assim, aquilo que vai reger o Antigo Testamento é o quê? A lei. É isso que caracteriza o Antigo Testamento, a lei. E os profetas como aqueles que são, é como se fosse uma espécie de Supremo Tribunal Federal, né? Os juristas da lei, aqueles que estão ali para fazer a lei funcionar a rigor. Então, veja bem, no tempo de Acabe e Jezabel, está ali o profeta Elias, denunciando, né, os desvios. Então, os profetas eram aqueles que denunciavam os desvios dos governantes. Né? Então, você tem Daniel, você tem Ezequiel, você tem Jeremias, você tem o profeta Elias, você tem o profeta Eliseu, e aí você vai ter vários profetas, Amós, Obadias, todos eles surgem dentro de um contexto de desvio político, de desvio da liderança, da opressão em cima do povo, né? Veja bem que o Amós chega a denunciar a fome que o povo está passando. Obadias denuncia que tem pessoas trocando filhos por sandálias. Então, eles denunciam, como Elias vai denunciar, né, os exageros de Jezabel, de ter 800 profetas na sua mesa enquanto o povo está passando fome. Entende? Então, o movimento profetista era um movimento de homens levantados por Deus, né, para denunciar. Não tem nada a ver com esse negócio de profeta que está aí hoje no meio pentecostal, não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. E a profecia, embora ela tivesse um caráter futurista, ela apontava para o presente. Todas as profecias veterotestamentárias, elas apontam para o presente, embora tenha um caráter futurista, porque também era função do profeta manter a esperança acesa. A esperança do quê? De um reino vindouro. E isso é interessante porque você vai ter uma virada do movimento profetista. Essa virada do movimento profetista ela acontece exatamente no cativeiro sírio-fenício. Na medida em que o cativeiro vai se prolongando, né, na medida que esse cativeiro vai se prolongando, os profetas passam a trazerem mais conteúdos futuristas, como Isaías, por exemplo. É claro que a gente não tem um Isaías só, são 2 ou 3 Isaías, né? Tá ali os textos de Proto-Isaías, o Deutero-Isaías, o Isaías canônico, mas você tem uma certa futurista. Ele diz assim: olha, em algum momento Deus vai restaurar Israel. Talvez não agora, mas em algum momento. Porque cada vez mais a coisa estava se perdendo, né? Então, você tem um caráter futurista ali. Não é à toa que o livro mais escatológico da Bíblia não é o Apocalipse, é exatamente Zacarias. É um livro extremamente escatológico. Não dá para ler Zacarias se você não tiver ali um olhar, né, um olhar escatológico de leitura. Agora, é claro que essa escatologia de Zacarias é interessante a gente falar desse processo de escatologia, porque a escatologia ela só tem valor se ela trouxer dentro do seu escopo hermenêutico o contexto da esperança. Nesse aspecto eu gosto muito, eu me situo na escatologia de Jürgen Mortman. Eu gosto da leitura de Jürgen Mortman, que é a leitura da esperança. Não é o fim como um término, mas um fim que possibilita novos começos, né? Novas possibilidades. Por isso, uma escatologia da esperança. Então, veja bem que, embora João é o fim apontado por Zacarias, Jesus é o começo. Olha que coisa interessante. João é o término da lei, né? João é aquilo que finaliza, porque o que se entende é aquilo que Paulo vai trazer em Romanos 7,7. Ora,
Enquanto houver lei, todo mundo é pecador. Não salva ninguém. A lei não salva ninguém. Né? O Paulo vai trazer esse argumento no livro de Romanos de forma belíssima. Aponta até o Lacan e o Freud vão citar. Lacan, principalmente, vai citar o livro de Romanos em duas ocasiões diferentes. Seu discurso à Universidade de Bruxelas, né? E o seu discurso Carta aos Católicos, e no Triunfo da Religião. Quando ele vai falar exatamente desse contexto de Romanos. Ora, tirem a lei que eu deixo de pecar. Paulo vê que o problema não era o sujeito pecar ou não pecar. O problema é que a lei não argumentava, não dialogava. E aí, Jesus é exatamente a finalização da lei. Com Jesus termina a lei e entra um período da graça, entra um outro processo, que é o processo agora onde está implícito o perdão, a relação dos afetos, e não mais a culpabilidade e a lei. Então Jesus diz, olha, com João acabou a lei. Com João acaba a lei. A lei não dialoga, a lei não é dialética. A lei não salva ninguém. E a prova é que a lei não salva ninguém, que condenou o mais justo de todos os homens. Jesus é morto exatamente de acordo com a lei. Então a lei não salva ninguém. Né? A lei ela é de um rigor tão alto que ninguém escapa. Não há escapatória. Esse é o processo escatológico. Não se escapa de um processo escatológico. Agora, se você esperança, aí você consegue fazer aquilo que o Kierkegaard fala do salto no escuro. Né? Você consegue... eu gosto até dessa fala do Platão, como Platão fala dos homens sensíveis, né? Os que continuam dentro da caverna, os red pills, acham que evoluíram, acham que mudaram, mas continuam olhando para as sombras e dentro da caverna. E os suprassensíveis, os que conseguem transcender, os que conseguem sair da caverna. Os suprassensíveis só é suprassensível porque ele agora não é mais movido pelo campo do emocional. É até o que a gente estava pensando antes, Sérgio, aqui, né? Qual é o argumento que atrai tanto essas pessoas para o fascismo? Ora, a emoção, o medo, os argumentos que arvoram exatamente o lado emocional, onde o lado racional, o lado crítico é deixado de lado. Daí a fake news, daí todas essas questões que dialogam exatamente com o medo, né? Que dialogam exatamente com medo de que a família acabe, com medo de que não haja mais possibilidade alguma das masculinidades encontrar espaços, né? Porque o feminismo está dominando tudo, com medo de que não haja mais futuro, mais crianças, porque está todo mundo virando gay. Quer dizer, leva-se para um extremo de um medo tão grande que o sujeito arvorado pelo medo perde a capacidade crítica, perde a capacidade de exercer a razão. E aí, quando Lacan vai falar da idiotia, né? Do sujeito alienado, da canalia, dos bandos de cães, andam em bandos, né? Aliás, eu gosto muito dessa fala do Maquiavel, quando ele diz que o idiota nunca anda sozinho, sempre atrai outros. Eu gosto muito desse argumento. Então, chega o João Batista ali pregando no deserto. Eu gosto dessa ideia do João no deserto, porque essa é a ideia do Velho Testamento. Essa é a ideia do Êxodo. João é Êxodo. João é deserto. João não é a travessia. João ainda é o povo na escravidão. É o povo no deserto. João é aquele símbolo do povo no deserto. Jesus disse assim: o que é que vocês foram ver no deserto? Vocês não foram ver um príncipe, vocês não foram ver alguém vestido de grandeza, vocês foram ver uma cana agitada pelo vento. Isso era o quê? O que era a cana? Vocês foram ver, né, o dinossauro, o último dos profetas. É isso que vocês foram ver. O último dos profetas. Agora, João trazia uma mensagem. Qual era a mensagem de João? A mensagem de João era uma mensagem de arrependimento. Então, João trazia uma mensagem dura. Porque o João era o sujeito da excelência da lei. Jesus traz a mensagem de João, mas ressignifica. Então, a mensagem de arrependimento e culpabilização, que é a lei,
ressignificada nas boas novas do Evangelho é a mensagem agora da chamada para a responsabilidade. Olha a diferença. Culpa, lei. Responsabilidade, graça. E é exatamente isso que Paulo dialoga. E é exatamente isso que o Lacan vai trazer quando ele fala sobre a questão, né, quando ele fala sobre a questão de Romanos 7,7. O Lacan diz assim, tá, e o que a gente faz? A gente para de pecar? Não tem como, a lei está sempre te condenando. Então, tirem a lei que eu paro de pecar. Romanos 7,7. Paulo deixa isso bem claro. Não dá nem para parar de pecar, né? Porque tirou o pecado da prática e vai para a mente, né? Mas então, é a lei que constitui... só pensa. Ô, Joana, mas é a lei que constitui o pecado. O nome pecado só existe porque é a lei que constitui. Se tirar a lei, não tem o pecado. É a lei que nomeia. É a lei que dá nome. Ó, isso é pecado. O que é isso? A lei. Então, a lei que nomeia. É a lei que articula, né? Que constitui o pecado. Então, a articulação da lei com o pecado é exatamente a base do conflito entre a liberdade e a graça, entre a lei e o desejo. Há um conflito aí o tempo todo. Entre a lei e o desejo. Entre a liberdade e a graça. O que eu faço? Tira a lei. Então, a lei termina em João. Jesus disse assim, a lei e os profetas duraram até João. Isso significa o quê? Isso significa que de lá para cá é a bagunça? Acabou a lei, então virou a bagunça. Não, tem a ressignificação disso. As boas novas do Evangelho de Jesus é a ressignificação da lei. Então, se lá era culpa, porque a lei só tem uma função, todos pecaram diante de Deus. Acabou. É culpado, filho. A graça ressignifica isso e convir através da liberdade ao sujeito sair desse lugar de culpa e ir para o lugar da responsabilização. Então, o Freud, por exemplo, quando fala da lei, ele fala que a lei aqui é simbólica. Se a lei é simbólica, como é que o Freud a define? O Sérgio falou, é a castração. Entende? Se a lei é simbólica, ela é definida pela psicanálise como aquilo que castra, aquilo que deixa como rastro um saber. O Lacan vai falar da letra morta, né? Que ele vai levar uma busca por um pai fundador. Então, é um saber sempre suficiente para dar conta de conectar o sujeito com o real do seu ser. Né? Em busca de um ponto de origem que responda à verdade do sujeito, é que o Freud vai construir o mito do totem tabu, do pai primordial, do pai ali da horda. Aí se a gente for pela conceituação da lei, não escapa ninguém. Né? E aí, quando o Freud cria o mito do pai primitivo para dar conta de um ponto de origem da verdade do sujeito, né? Ou seja, de um impossível real de se escrever, que está na origem da estrutura, veja bem que ele vai acabar construindo outro texto, que é Moisés e o Monoteísmo, onde ele vai centrar a investigação desse texto. Aliás, Moisés e o Monoteísmo é dos textos assim, o mais fabuloso do Freud, né, que é a obra-prima dele, a investigação na busca da verdade do sujeito e de como essa verdade entra na economia psíquica do homem. E aí você vai entrar num conflito muito grande, que é o calcanhar de Aquiles da teologia, a origem do mal. É o calcanhar de Aquiles. Agostinho tentou se debruçar sobre isso, a partir da filosofia, a partir de vários argumentos, mas não consegue, porque é o indizível, é o impossível de se escrever, porque é a própria estrutura. É a estrutura. É a moção pulsional, como vai dizer o Freud, né? Quando o Freud fala que na moção pulsional o mal está ali presente, dentro do próprio homem. Então, quando Agostinho escreve sobre a origem do mal, que é a Teodiceia, a origem do mal, ele vai falar, ele vai entrar exatamente nesse indizível, nessa dificuldade de se falar sobre isso, porque é a origem da estrutura. Então, o Freud também vai levar isso. E aí, quando você chega nessa origem, o que, é que você encontra? Bom, você vai encontrar o recalque. Aquilo que está recalcado, aquilo que é um ponto de sustentação, o suporte da estrutura, né? Um saber que nunca será sabido e que diz respeito exatamente a um ponto que falta, que o sujeito desconhece de si mesmo. Né? Porque é da marca fundadora, está apagada pelo recalque. A teologia vai dizer que é o quê? A teologia vai colocar, a teologia agostiniana vai colocar isso nessa marca fundadora no pecado original.
que é a marca fundadora. Então, quando Paulo fala, todos pecaram, mas todos pecaram onde? Lá no pecado original. Essa é a marca fundadora. Ou seja, não interessa se o neném acabou de nascer. A marca fundadora é que ele já nasceu condenado, já nasce pecador. É por isso que se batiza criança. Que já nasce condenado, entende? Vocês estão conseguindo compreender a coisa aqui? Porque tem uma marca fundadora. Na psicanálise é o recalque. Na teologia é o pecado original. E a lei é a castração. É aquilo que vai barrar o sujeito. Então, se por um lado, né, a paternidade, né, o sujeito tem o pai, o Deus, é o ponto de referência simbólica, o que vai constituir exatamente a nomeação do pai, por outro lado, né, o lugar do pai, é sempre um significante, um efeito discursivo. E aí, o que você tem é essa busca de uma identidade entre o ser e o significante que o nomeia. Então, uma vez que o pecado original se instituiu, o sujeito está expulso do paraíso. Uma vez que o sujeito está expulso do paraíso, ele está impedido de dialogar exatamente com quem ele conversava todas as manhãs, que era o que? O pai. Então, o que é que o sujeito busca? O retorno ao paraíso. Todo o processo, esse processo todo que a gente chama, né, que a gente vai nomear de religião, é a própria o próprio nome religare, né? Retornar a esse espaço perdido, voltar a essa ligação com o pai, voltar a esse sujeito que me nomeia. Daí a palavra religare, né? Religião. Ligar novamente. Ligar novamente a quem? Ligar novamente a esse efeito discursivo entre o ser e o significante que o nomeia, fazendo com que o significante aí adquira um valor de significado e crença. Então, quando Freud vai falar sobre a construção desse mito, ele fala exatamente sobre a impossibilidade que o recalque primário instaura, né, algo que nunca teve ou nunca terá acesso à palavra. É um campo, inclusive, esse é um campo fértil para a religião. É aqui que a religião cresce, nesse espaço que não tem espaço para a palavra, entende? Que nunca terá acesso à palavra. É anterior à palavra. É anterior à palavra. Então, esse lugar é aqui que se instala como um laço de amor ao Pai que se repete no infinito apelo, né? A falta de um sentido absoluto para aquilo que não sustenta na vida está exatamente no fundamento da própria estrutura dos seres falantes, que é o quê? O real. Por isso Lacan vai dizer que Deus é o real. Deus é o real. Aquilo que está na estrutura dos seres faltantes. Né? É o discurso religioso que diz assim, Oswaldo, isso que em ti falta, só Deus completa. Porque o que falta? Falta exatamente aquilo que no sujeito é a estrutura do desejo. E algo para completar. Isso que é estruturante, isso que é a falta movente do desejo, precisa ser algo que pertence a alguma coisa antes da palavra, que é o quê? O real. Aí Lacan diz, Deus é o real. Fantástico isso, né? Fantástico isso. Por que Deus é real? Porque o real é o indizível. É o que está posto antes da palavra. Entende? Esse é. E aí o Lacan vai falar no discurso da religião triunfará, que a religião vai triunfará, né, exatamente porque ela é inquebrantável. Entendeu? A psicanálise não vai triunfar sobre a religião. A religião vai triunfar, porque a religião é inquebrantável. Por que ela é inquebrantável? Porque ela é uma máquina de produção de sentido. Ela produz sentido. E numa geração e no mundo cada vez mais sem sentido, cada vez mais jogado ao absurdo do real, cada vez mais pautado no narcisismo, né? Na individualidade e no individualismo, cada vez mais angústias o sujeito vai produzir. E aí a religião vem e joga esse sujeito no lugar onde, de certa maneira, produz a ele um sentido. Por isso a religião triunfa. E aí ele fala, e não vai triunfar, e o Lacan conclui, né? E não vai triunfar só sobre a psicanálise. Vai triunfar sobre todas as outras coisas. Gente, isso aqui é o Lacan profeta falando. Entende? A religião vai triunfar sobre a religião vai triunfar sobre a ciência, a religião vai triunfar sobre a medicina, a religião vai triunfar sobre os sociólogos, os antropólogos, sobre tudo. Porque ela vai produzir sentido. Olha, veja o caso da pandemia, né?
Muitas pessoas só conseguiram encontrar um determinado conforto aonde? No espaço religioso. Mesmo algumas igrejas que fecharam, como Betânia, criou cultos virtuais, porque as pessoas necessitavam daquilo para não enlouquecerem com os isolamentos sociais, para que as pessoas não enlouquecessem. Um certo amarramento que a religião faz numa produção de sentido. Entendeu? Por isso, nesse aspecto que o Lacan vai dizer, Sérgio, que é impossível imaginar quão poderoso é a religião. Ele escreve isso lá no discurso aos católicos. Né? É impossível imaginar, né, quão poderosa é a religião. É claro que aqui o Lacan está se referindo especificamente aos católicos. O conceito de igreja e religião é quase que um conceito inseparável, né? É muito difícil, até para mim, que trabalho dentro dessas pautas teológicas, quando a gente fala religião, é quase impossível separar igreja de religião, porque para o discurso religioso sobreviver fora da igreja é quase uma impossibilidade. Quase impossibilidade. Daí todo o conceito de desigrejado tal, que ainda traz muito conflito, porque essa espécie de esse discurso religioso sobreviver fora da igreja. Então, diante da falência de ideais, utopias, que antes sustentavam, né, quando Karl Marx fala sobre os sólidos que hoje se diluem no ar, né, é outro profeta que acertou pra caramba, quando ele diz que haverá um tempo em que os sólidos se desmanchariam no ar, e o Zygmunt Bauman pega exatamente essa fala dele e cria o conceito de tempos líquidos, né, onde os sólidos já não existem mais. Quer dizer, quando você não tem mais as utopias, né, a utopia familiar burguesa, né, que a gente estava discutindo aqui, que tem um certo modelo que traz papéis definidos para o homem. O homem é aquele que é o protetor, aquele que é o que traz o sustento, que traz o papel definido para a mulher, como aquela que vai ser a mãe, que vai ser a esposa, que traz o papel definido para o filho, para os filhos. Quer dizer, quando essas utopias se desmancham, né? E aí agora as mulheres podem ser qualquer coisa que elas quiserem ser, isso traz conflitos, porque essas mulheres podem ser o que elas quiserem, elas podem, inclusive, ocupar os lugares que antes só pertenciam aos homens. E aí os homens se veem sem lugares, veem acuados. Eles se veem, né, porque para quem pesquisa essas pautas sabe que a grande questão são as mulheres, que quando elas começam a se movimentar, desarticula a coisa toda. Os homens são naturalmente propensos a não efetuar mudanças. Né? O homem não pede divórcio, quem pede é a mulher. Para o homem está tudo bem. O cara vai lá, senta, liga a televisão, assiste o jogo, sabe que o casamento está ruim, mas ele vai levando. Porque os homens não são estruturados para terminarem nada. Quem termina são as mulheres. O homem desiste, ou vai embora, ou simplesmente fica ali. Né? As mulheres terminam. Não é à toa que são exatamente as mulheres que vão mais longe nos estudos, que vão mais longe em diversas questões. Né? São características dos homens. Então, na medida que as mulheres começam a provocar, as pautas feministas começam a provocar, também provoca que outros, né? Quando o feminismo, o movimento feminista provoca esse masculino hegemônico, isso faz surgir outros masculinos. Daí que a gente vai falar dos masculinos plurais. Os masculinos plurais só passam a surgir a partir da provocação dos femininos plurais. E essa ruptura não é uma coisa sem uma certa angústia. Não é uma coisa sem certa angústia. Esses papéis não definidos, essas rupturas de ideais e utopias, porque a gente está falando de ideal, né? O casamento ideal, o namoro ideal, a família ideal, o filho ideal, a esposa ideal, o marido ideal, isso está tudo indo embora, água abaixo. Então, na ruptura dos ideais das fantasias, que sustentaram gerações na vida adulta, né? No mercado, na vida política, quem é a única coisa que está pronto para acolher essas angústias e oferecer sentido para criar um certo apaziguamento desses corações
desesperançados, né? Impedidos de perceber o que não funciona, que é o real. É exatamente o real que está atravessando esses ideais e dizendo que esses ideais não funcionam. Só que o sujeito não consegue fazer essa leitura, né? Porque esse real é o lugar onde Deus está, ainda que Deus esteja morto, é nesse lugar que se instaura a fé que move as montanhas, né? E aí não só uma fé que salva, mas também um instrumento, né, que funciona como uma destruição de vida, porque propõe novas nomenclaturas, propõe novos espaços de vivência, propõe que o sujeito venha de um lugar e se reinvente em outro lugar, que a religião faz isso, né? Então, esse real impossível de ser simbolizado, que jamais é apreendido na sua totalidade, é exatamente isso que o Lacan vai pegar, né, como da pulsão de morte de Freud, né, além da representação do princípio do prazer, e vai colocar como isso é a fonte de toda a criação, né? A dimensão criacionista da pulsão de morte é a proposição de Lacan, inclusive no seminário 7, quando ele fala da ética da psicanálise. Para que a repetição traga o novo e recomece o ciclo da vida, trazendo a cada volta o grão da diferença. Isso é a escatologia. É o Lacan trazendo o conceito de escatologia. O que é a escatologia? É a morte. Escaton é destruição. É a destruição, é a pulsão de morte que gera vida. Olha que coisa. É daí que Lacan vai dizer que, de fato, só existe uma pulsão. Só existe uma pulsão, e essa é de morte. Tu já leu isso em Lacan já, Sérgio? Só existe uma pulsão. Daí o escatom, daí a escatologia. Daí que esse discurso religioso atrai tanto, porque dialoga exatamente com a moção pulsional ativa dentro de cada um de nós. Nunca fez tão sentido falar de escatologia. Pandemia estava aí, cara. Pandemia estava aí, morrendo gente igual mosca, né? Qual foi as mensagens que voltaram e voltaram com força? A gente estava até falando isso antes. As mensagens escatológicas. Sabe aquela mensagem que se pregava lá acho que era no século XVI, século XVII, que tem um pregador, Jonathan Eduardi, pecadores nas mãos de um Deus irado. Pô, nunca fez tão sentido isso na pandemia. Que outra explicação se poderia dar para um evento que dizimou milhares de pessoas no mundo todo? A ira de Deus. A ira de Deus. Não é à toa que está acontecendo vários movimentos de avivamento nos Estados Unidos, em alguns países, tal. Por quê? Porque essa conceituação, esse discurso da ira, traz o povo para o arrependimento, mas é o arrependimento da culpa. De novo, entra em cena aquilo que se repete. E qual é a produção? O que se produz de mudança? Nada. Porque a culpa não gera responsabilização. É a castração, é a lei. De novo. Todos os que disseram lá no século XX que a igreja ia acabar, que a religião ia acabar, Karl Marx, a religião é o ópio do povo, Freud, a ilusão de futuro de uma ilusão, todos eles vaticinaram que iam terminar. O Lacan é o cara que diz assim, não, a religião vai triunfar. Na verdade, ela vai triunfar. E está aí. Os números só crescem. Os números só crescem. Agora, para que isso ocorra, né, é preciso que haja um vazio estrutural decorrente exatamente da falta de sentido. E aí você tem a falta de sentido na contramão da psicanálise, que fala para o sujeito um saber fazer com essa falta de sentido, um saber fazer com vazio, vem a religião e produz sentido. E aí o Lacan diz uma coisa que eu acho interessante. A religião tem recursos de que sequer se suspeita.
Não interessa qual é o problema. A religião tem um discurso para aquilo. Um discurso de onipotência. A religião produz isso. Então, quando o Lucas traz... hoje a gente caminhou em psicanálise para caramba. Quando o Lucas traz essas conceituações históricas, quando ele vai conceituar onde o personagem está, onde o personagem se encontra, né? Quando ele vai dizer, olha, ali quando João está surgindo, Deus está iniciando um trabalho, mas olha só, tem Tibério, tem Pôncio Pilatos, tem Herodes, tem Filipe, tem Lisânias, né? Tem situações ali em João muito parecidas com as situações do nosso dia, né? Embora Tibério fosse um homem de uma reputação boa e que tivesse uma boa formação cultural, né? Tivesse preocupado em realizar ali justiças em seu país, a partir do Senado, da política financeira, essas intenções boas não eram bem recebidas pelo Senado. E aí os inimigos estavam em todos os lados ali tentando derrotar ele. Ele não tinha ali alguém para lhe dar um devido apoio, né? E aí você tem um Tibério bem intencionado, mas você tem um Pôncio Pilatos, você tem um Herodes, você tem outros ali que não estão tão bem intencionados tanto quanto Tibério. Então, veja que a gente está falando de um período, né, onde, embora bem distante do nosso tempo, né, não está tão distante do contexto. Não está tão distante do contexto. No contexto político, né, do contexto econômico, do contexto da opressão. Não está tão distante assim. Né, essa questão é uma questão que a gente precisa analisar, né? Isso que sempre se repete, isso que sempre retorna, né? E aí, quando retorna, você tem, nesse retorno, alguns pontos aqui que eu queria marcar. Primeiro, né, a ressignificação de Jesus. Em cima disso, que em João é culpa e lei, Jesus convida para a responsabilidade, né? E aí você tem 3 aspectos da mensagem de João Batista. O primeiro aspecto é esse que a gente trabalhou bastante aqui, que é o aspecto escatológico, porque o tempo todo ele está tentando para uma ira vindoura. A pregação dele é uma pregação extremamente semelhante aos profetas do Antigo Testamento, que apontam para o juízo de Deus, né? Lucas, diferentemente dos outros evangelistas, Lucas prega para a multidão, ele não está ali pregando só para os habitantes da Judéia e de Jerusalém. Essa abertura para diferentes destinatários tem a ver com a própria explicação que a gente deu nos capítulos anteriores, né, na perícope, de como o arrependimento demonstra fruto tanto para os publicanos como para os soldados romanos, né? Ou seja, pessoas não pertencentes ao grupo ali dos judeus. A citação em João da raça de víboras, ela é compreendida como toda pessoa que corre ao Jordão para ouvir sua pregação, não especificamente também os judeus. Então, essa raça de víbora era para todos, né? João está ali apontando isso para todos que estivessem ali ouvindo a sua pregação. E aí, João também batizava qualquer um que viesse por conta própria. Mesmo assim, ele inquire para essas pessoas sobre a fuga que estavam tentando fazer da ira de Deus. Então, essa mensagem de João está vinculada a um certo ritual, né? Por isso o nome João o Batista, que ele recorre a essa noção de ritos de purificação presente no Antigo Testamento. O próprio batismo que João requer, né, que oferece, ele exige um arrependimento e mudança ética que ultrapasse a própria noção de purificação. Por exemplo, quando João diz que já não é mais suficiente ser filho de Abraão, o João já está indo para além de um discurso moral.
Então está indo para um discurso ético. Então, há umas mudanças sutis aqui na coisa. Quando ele fala, não basta mais você ser filho de Abraão. Vocês são filhos de Abraão, mas são raça de víboras. Então, João está trazendo alguma coisa que já é do campo ético, do campo do ato, do campo da ação, e não mais do campo da moral. Né? Então, o critério de arrependimento em João é ético. Porque o critério de arrependimento, a palavra grega, inclusive utilizada ali, que é metanoia, ele quer dizer que é um processo em que só de fato, que o arrependimento de fato só é evidenciado a partir da árvore que produz fruto. Então, é a produção, é o ato. Não basta ser árvore, não basta ser oliveira. Tem que produzir bons frutos. Por isso ele fala, o machado está na raiz. A árvore que não produz fruto não serve para nada, a não ser virar lenha. Então, o João está implicando em alguma coisa que vai para além da religião, que vai para além do ritual. Esse é o diferencial desse último profeta. É que ele implica numa posição ética. Daí que a mensagem de João Batista não é uma mensagem neutra. João está sintonizado com o que está acontecendo em Roma. João está sintonizado com o que está acontecendo em Jerusalém, com o que está acontecendo na Judéia, ou seja, com o que está acontecendo em todas as regiões ali que o cercam. Ele está no deserto, mas ele não está alienado. Olha que coisa interessante. Os que estão no templo estão alienados. O que está no deserto não está alienado. O que está no deserto sabe o que está acontecendo. Por isso invoca uma posição cristã, uma posição que vai para além do ritual religioso. Ele invoca que haja uma mudança ética e uma mudança evidenciada na praxis. Daí ele vai trazer o conceito de dar fruto. Dar fruto é isso. Entendeu? Então, o conceito escatológico em João é um conceito vinculado ao arrependimento. Alguém falou assim para mim, Jair, como é que você vê esse movimento de renovação, de avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos? Eu falei assim, como eu vejo todos os outros movimentos modernos. Histeria de massa. É só isso, histeria coletiva. Mas como assim histeria coletiva? Qual foi a mudança real que provocou? No campo ético. Acabou, diminuiu o fascismo? Não vou dizer acabar. Diminuiu o fascismo? As mulheres deixaram de ser mortas? O patriarcado não está tão falocrático assim? Não tem mudança. As subjetividades estão sendo respeitadas? Não. Então, que avivamento é esse? É o João falando, olha, é um movimento religioso, mas frutos mesmo não tem. Então, o arrependimento, a convocação de arrependimento em João, ela tem um critério escatológico que ela está exatamente na responsabilização. A expressão aqui, esse grego não neotestamentário, né? que essa expressão modificar a mente, que é o que o apóstolo Paulo vai trazer, ou seja, mudar o pensamento, é isso, metanoia é isso, mudar o pensamento, mudar a mente, né? Modificar a mente, ou seja, a compreensão de inverter a direção, dar um giro de 180 graus, entende? Não é só mudar o pensamento, mas mudar a postura, a atitude, mudar a direção. Olha, se a direção era essa, o arrependimento não pode continuar indo na mesma direção. Como é que há arrependimento e continua misógino, continua machista, continua homofóbico, continua racista? Como? Como houve arrependimento e continua na mesma direção? Então não houve arrependimento. É um giro, 360 graus. Aliás, 360 graus não, porque volta para o mesmo lugar. É 180 graus. É isso que é importante não ter fugido da aula de geometria. É 180 graus. Entende? Muda a direção. Então, o segundo momento em João Batista, ali, no capítulo 3, é o elemento ético. Porque se a gente falar de mudança de direção, a gente sai do escatológico, ou seja, o evento do escatológico é o evento da esperança. É a morte. É o término disso. Se muda a direção, então acabou essa. Morreu essa direção. Essa vida não dá mais. E como é que. Se ela não dá mais, o que é preciso? É preciso uma postura ética. Então, o primeiro tópico em João
O primeiro momento em João é escatológico, é morte. O segundo é ético, porque decorre exatamente do processo de arrependimento. E isso, inclusive, é o âmago do Evangelho de Lucas. O tempo todo, o Evangelho de Lucas conclama uma posição ética, né? Conclama a uma mudança comportamental dentro do campo ético. O teor da pregação escatológica ele é atenuado quando o arrependimento é aparente, aparece. Então, Lucas quer transmitir essa mensagem a pessoas que estão em um contexto ordinário de vida. Lucas depreende desse texto, né? Ele não está pensando uma mudança, outra, que não seja uma mudança ética. Então ele fala de um evangelho que tanto alcança publicanos, como os soldados romanos, né? Como alcança qualquer pessoa. Agora, é interessante mostrar que o que ele pede, o que Lucas pede, não é uma mudança estrutural. Quem é soldado continua soldado. Não é uma mudança estrutural. Por isso a posição ética. Entende? Quando o evangelho chega, né? Por exemplo, Jesus ali em Cafarnaum, quando o centurião chega, ele não deixa de ser centurião, porque ele acredita no evangelho. Não tem uma mudança estrutural, né? O Nicodemos não deixa de ser sacerdote. Aliás, Nicodemos era isso, sacerdote, né, Sérgio? Agora esqueci. Deu um branco aqui. Ele não deixa de ser quem ele é, entende? O Jairo não deixa de ser quem ele é. A mudança não é uma mudança estrutural, é uma mudança ética. Daí que o evangelho é para todos. Quem era soldado romano, continua soldado romano. Entendeu? Só que tem uma implicação aqui, né? A implicação é tomar a cruz do discipulado. Entendeu? Tomar a cruz. Tomar a cruz do discipulado não é tomar a cruz no sentido radical, como, por exemplo, sugerir que eles abandonassem as suas funções. E essa interpretação é importante, né? Mas um tomar a cruz onde essas funções fossem agora feitas com justiça. Olha que coisa diferente. Não é porque eu sou empresário, então o evangelho é o evangelho para pobre. Não. Você agora pode ser um empresário que tomou a cruz. E o empresário que toma a cruz, agora é o empresário que vai pagar aos seus empregados o salário justo. É disso que o evangelho de Lucas chama, entende? Você é um empresário, né? Então, agora você não é mais um sujeito qualquer. Você agora é alguém que tem a ética como pauta. Então, qual é o salário devido? O salário, eu não posso pagar muito, mas tem o piso, então eu vou pagar o piso. É o devido. Qual o devido? Eu tenho lá uma secretária que trabalha na minha casa. Eu agora vou assinar a carteira dela. Entende? Porque o evangelho me pede que eu tenha essa função, que eu cumpra essa função social com justiça. Se eu for juiz, eu vou ser um juiz com justiça. Se eu for advogado, eu vou ser advogado com justiça. Se eu for qualquer profissão que seja, eu vou exercer essa profissão agora dentro de uma ética que me implica que eu faça isso de forma justa, correta. Só isso, Oswaldo, já arrebenta a metade dessa galera que está na igreja. Já arrebenta. Eu conheço vários empresários dentro da igreja, sabe? Sem pagar 13º, dando golpe em funcionário, uma série de coisas. Ora, se a empresa não tem condição de contratar 10, contrata 5, mas dá um pagamento justo. O justo não é muito, o justo é o que está no contrato. Para isso existe a lei. Entende? Então, você tem essas implicações, né? Aquilo que cumpre a sua função social com justiça. Ninguém é chamado para abdicar de suas túnicas.
Ninguém. O que, evidentemente, está vinculado aos bens materiais, mas deve apenas cuidar para não acumulá-las, quando há quem esteja sem túnica. Esse é o Evangelho de Jesus. Vê que Jesus nos diz assim: olha, você que tem uma túnica, dê a sua túnica e fique pelado. Jesus diz assim: você tem duas? Dá uma olhada do outro lado, vê se tem alguém sem nenhuma e divide com ele. Mas não é dar para que ele tenha, para que você tenha falta. É o excesso. É do excesso que o Evangelho de Lucas está dialogando, entendeu? O Evangelho de João Batista, que o Jesus dá continuidade à posição ética, é exatamente desse excesso, que é o excesso que impede que haja justiça social, gente. Entende? Não existe pobres porque existem ricos. Existem pobres porque existem usurpadores. Se não houvesse usurpadores, não haveria riqueza, não haveria pobreza. Por outro lado, todos seriam ricos. Porque o conceito de riqueza não é o conceito de acúmulo, seria o conceito de não ser pobre, de não passar necessidade. Ora, numa região em que ninguém passa necessidade, todos são ricos. Se ninguém tem falta, todos são ricos. Então o evangelho não é contra a riqueza. Eu falo isso o tempo todo. O evangelho de Jesus não é contra a riqueza. O evangelho de Jesus é contra acúmulo. É contra o usurpador. É contra o excesso. É disso que se trata. De uma posição ética que diz: você tem duas túnicas, divida com alguém. E não contra a túnica. Não é contra a túnica, é contra o excesso. Entendeu? Então tem essa posição. Né? Ninguém é chamado pelo evangelho para abdicar, né? Mas fugir do acúmulo. Então, Lucas representa exatamente o ascetismo de João Batista manifesto nos textos paralelos. O evangelho de Lucas ele traz a figura de João Batista e leva essa figura até o último capítulo. Quem é o João? João é o cara que come mel. Quem é o João? João é um sujeito que tem uma alimentação que lhe é suficiente, que não lhe deixa em falta, mas que também não precisa acumular. Ele é suficiente. João é o cara que se veste de forma que também não causa prejuízo a ninguém. João é um sujeito de veste simples. Quando o texto diz dele, ele se veste de pele de animais, ou seja, é uma vestimenta simples, ao contrário de sacerdotes que vestiam as puras sedas, caríssimas. O João não. Aliás, seda não, linho. Sacerdotes vestiam linhos. E João é o quê? João é o cara que se veste de forma simples, que tem uma alimentação simples, que tem um hábito simples. E esse ascetismo de João é que o Evangelho de Lucas vai dizer o tempo todo. Olha, o sujeito da ética religiosa, ele é, acima de tudo, caracterizado pelo quê? Pela simplicidade. Gente, isso é uma mensagem anticapitalística poderosa demais. Porque é tudo que o capitalismo... Né? Hoje eu estava falando sobre o ensaio sobre a cegueira, à tarde, no debate Psicanálise e Cinema, e o ensaio sobre a cegueira é um tratado de Saramago exatamente contra o capitalismo, que objetifica tudo. Você tem ali um episódio dos cegos ladrões, que no primeiro momento quer as joias, depois não tem mais nada. Ah, como não tem mais nada? Vocês têm mulheres. Ou seja, é a objetificação, é a troca, é a coisificação de tudo. Tudo gera mercadoria de troca. E aí a proposta do evangelho vem na radicalização disso quando fala assim: seja simples. Seja simples. O ascetismo. Então, e o terceiro momento, para a gente finalizar, é o momento messiânico. Então, você tem 3 momentos em João Batista. Momento escatológico, né? Porque o João está dizendo, olha, se não morrer, o batismo é isso, é a morte, é o símbolo da morte, né? Onde o sujeito, nesse ritual, que é um ritual de morte, o sujeito levanta uma outra vida. Então, tem um simbolismo escatológico, a morte está ali, a opção de morte está ali, a posição ética, que é a posição em que é preciso que tenha frutos e que esses frutos sejam visíveis, sejam vistos, e a posição messiânica, que Lucas admite que aquele que virá é mais poderoso do que o próprio João Batista.
Então, olha, se João Batista é esse sujeito simples, atravessar para essa era, o que vem aí traz um radicalismo mais profundo que João Batista. Entende? Ele é mais poderoso por quê? Porque o seu discurso é um discurso ainda mais radical. E não tem nada mais radical do que o amor. Nada é mais radical do que o amor. Entende? A radicalidade do amor é que ou você é legislado pela lei do amor, ou você não é. João, depois, né, o apóstolo vai escrever que aquele que não ama não conhece a Deus. Acabou. Não tem dialética. Entende? Em Jesus, ou o sujeito é pautado pelo amor e conhece a Deus, ou ele não é pautado pelo amor e ele não sabe nada sobre Deus. E aí João vai mais além, diz assim, olha, se você é incapaz de amar aquele que você vê, como é que você vai amar o que você não vê? Nisso seremos conhecidos, pelo amor. Então, em Jesus, ele diz assim, olha, Jesus é aquele que traz um discurso mais radical. Jesus, ele é mais poderoso do que João, porque não há nada mais poderoso do que o amor. E aí esse encontro, né, esse anúncio da vida de Jesus, o João vai tratar ele em termos de juiz, o cara que vai trazer a pá na mão, aquele que vai queimar, né, em fogo o que não produz bom fruto. E é nesse sentido que é mencionado o batismo no Espírito e no fogo. O batismo de Jesus é completo. É mais poderoso que o batismo de João, porque Espírito e fogo representa a ideia de vida e purificação. Jesus, perante João, ele não se sente. João não se sente digno de desatar as sandálias de Jesus. Né? Então, se João batiza com nova vida e batiza na água para uma nova vida, né? Jesus é aquele que, com o Espírito e fogo, né, traz a ideia de uma vida e da purificação. O Espírito, aquilo que é a vida, e o fogo, aquele que purifica. Que purifica do quê? Exatamente dessas condições, né, que o João Batista vai trazer, da ira. Só que a purificação da ira em Jesus não é da culpabilização, é da responsabilidade no amor. O amor conduz o sujeito à responsabilidade. Isso lembra o Freud dizendo assim, olha, não é porque é inconsciente que você não tem responsabilidade sobre isso, sobre o seu desejo. Ah, meu desejo é inconsciente e eu não tenho nada. Como não? Não é porque é inconsciente que você não tem a responsabilidade sobre isso. E isso implica no Paulo dizendo lá em Romanos: fomos livres, não tem mais lei, mas agora a gente vai meter o pé na jaca? A gente está livre para pecar? Claro que não. E a responsabilidade do amor? Então veja que a responsabilidade ela é muito mais forte, muito mais ampla do que a culpa. Do que a culpa. A culpa só exige punição. A graça, responsabilização. Ato. E implica, inclusive, sobre o desejo, sobre o saber não sabido. Enquanto que a culpa é sobre o saber. Você precisa saber do que você está sendo culpado. Na responsabilização, sobre o saber não sabido. Não é porque você não sabe que você não tem responsabilidade sobre isso. Você tem responsabilidade sobre os seus desejos. Né? É com a fala do Lacan que eu digo assim, que nem todos os seus desejos sejam realizados. O pessoal se espanta quando dá feliz aniversário, tá? E que nem todos os seus desejos sejam realizados. Mas como assim, Jairo? Olha, se você souber como são os seus desejos, tem desejos que vão ser realizados, arrebenta. Isso é responsabilização. De entender que há desejos, que ele tem que ficar ali quietinho no lugar do desejo. Fica aí quietinho nesse lugar do desejo. Não sai daí. Continua aí nesse lugar do imaginário, do simbólico. Continua aí. Não vem. Não vem para cá. Continua no imaginário, na fantasia. Não vem para o simbólico. Fica aí. Entendeu? E aí é a radicalidade do evangelho. Quando eu digo que o evangelho é radical, é isso. Não dialoga, não tem dialética. Ou você é atravessado pelo amor, ou não é. Ou você produz ato, ou não produz. Ou você traz isso para o campo da linguagem,
ou não traz. Não pode ser, de fato, de modo algum, discurso vazio. Não pode. E aí, meninos e meninas? Vamos ficar calados? Vamos finalizar? Nós, os psicanalistas, somos os sintomas, né? O Lacan vai dizer isso. Olha. Enquanto a religião é aquele que produz sentido, nós, psicanalistas, somos aqueles que produzimos sintomas. Aliás, nós somos o sintoma. Cada analista se sustenta como sintoma, na medida em que o sintoma é aquele que há de mais real. Jário, só para deixar registrada a minha impressão e dividir com vocês meu pensamento, coração, com você e com o Oswaldo e com a Joana, eu gosto do Lucas 3 exatamente por isso, né? Por essa coisa que você trouxe mais ao final, que é, puxa, João é aquele que prepara o caminho do Senhor. E o preparo para o caminho do Senhor requer uma coisa simples, que é uma espécie de retomada de consciência coletiva, de comunidade, de simples. Porque as pessoas vão até João e perguntam, tá, mas se arrepender do quê? Eles nem sabem do que a gente tem que se arrepender. Então, você perdeu tanto a consciência do básico que João precisa recuperar neles uma coisa simples, que é, cara, você é pobre, você tem 2 túnicas, dá uma. Você é soldado, puxa, não seja violento com as pessoas, faça o seu trabalho, mas pare de ser violento com as pessoas. Você cobra impostos? Então, cobra só o justo. Ou seja, ele devolve as pessoas para um mínimo. Tem hora que a coisa está tão bagunçada que o primeiro ponto é, lembra que você é gente e que você vive numa comunidade, porque senão esse próprio jeito de viver vai te destruir, né? Esse jeito de viver assim, de modo egoísta, de modo perdido, porque à medida que as instituições elas não nos dão segurança, o que a gente faz é reter. Eu não vou guardar minha túnica porque eu não sei o que vai acontecer no país. Eu vou guardar, eu vou arrancar o dinheiro que eu puder, porque eu tenho que cuidar do meu. Então, veja na pandemia, né, o Sérgio? Os Estados Unidos foi lá e comprou todas as vacinas. Exatamente. Quanto mais o pacto civilizatório está quebrado, mais a gente vai ter ações que são ações, eu vou cuidar do meu pedacinho. E o evangelho vem para deslocar a gente disso, mesmo em condições de dificuldade, dizer, cara, o arrependimento começa aqui, começa nesse básico, na gente repartir, a gente parar de agir de modo egoísta, de modo próprio, com medo, e passar a agir de um modo que seja compassivo. Retoma uma humanidade simples, uma coisa básica, que é viver em comunidade, né? Então, acho que, para mim, isso é fundamental nesse texto, nesse trecho. É exatamente isso que você trouxe. É fundamental, de uma posição ética. Não dá para ver isso de outra forma. É uma posição ética. Você é policial? Não é porque você aceita Jesus que tem que deixar de ser policial. Mas faça isso sem esquecer que do outro lado é humano. Entende? É humano. É isso. Pessoal, boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Deixa eu salvar para não perder. Muito obrigado pela presença de vocês.